Bom, e por último, a última operação com vetor que interessa para a gente, que é muito importante, isso aqui é muito importante mesmo, aprenda, é decomposição de vetores. O processo de decompor vetores é mais ou menos o contrário do processo de adicionar vetores. Né? Adicionar vetores, você tem mais de um vetor e você quer combiná-los para dar origem a um único vetor que represente todos eles. Já na decomposição é o processo contrário, você tem um único vetor e você quer encontrar vetores que juntos representem aquele único vetor. Por exemplo, imagine que eu lhe dei aqui o vetor A e peço para você desenhar, imaginar dois vetores que juntos sejam iguais ao vetor A. Você poderia pensar, então, em fazer esse vetor A1 mais esse vetor A2. Perceba que pela regra do polígono, A1 mais A2 é exatamente igual a A. Né? Então, esse vetor A1 e esse vetor A2 aqui são componentes do vetor A. Você também poderia ter imaginado esse par. Esse vetor A1 que eu acabei de desenhar aqui agora e esse vetor A2 que eu acabei de desenhar aqui agora juntos também são iguais ao vetor A que foi dado no início. Perceba, né? É bom você perceber que a gente podia passar o resto do dia fazendo isso, desenhando pares de vetores que juntos representam a mesma coisa que o vetor A. Ou seja, existe uma infinidade de pares que podem ser chamados de componentes do vetor A. Contudo, existe um par que é de extrema importância e de muito interesse, que é quando a gente considera escolher duas componentes que sejam perpendiculares entre si. Então, dado o vetor A, se eu selecionar as duas componentes A e Y, estou chamando aqui de Y porque está na direção do eixo Y, e AX, porque está na direção do eixo X. Então, se eu escolho as duas componentes como sendo perpendiculares entre si, essas duas componentes, assim como aqueles outros dois pares anteriores, são componentes do vetor A. Só que nesse caso, a gente diz que AX e AY é o que nós chamamos de componentes ortogonais. Ortogonais significa perpendiculares entre si, formam 90 graus entre si. Ó. A componente x e a componente y, elas formam 90 graus entre si, elas são perpendiculares entre si. É isso que significa ortogonais. Outra forma de você dizer isso também, eu podia dizer que elas são componentes normais. Tá bom? Todos esses termos são úteis aqui. Então, esse par de componentes, ele é mais importante do que qualquer outro par de componentes. O par de componentes AX e AY, que são perpendiculares entre si. Perceba que eu posso redesenhar essa figura assim. Né? O vetor AX que estava aqui em cima, formando uma composição de vetores. Formando uma composição de vetores que seguia a regra do polígono, eu posso trazer esse AX aqui para baixo e formar uma composição de vetores como regra do paralelogramo, né? Os dois vetores partindo do mesmo ponto. A partir desse eu faço uma reta paralela ao AX. A partir desse eu faço uma reta paralela ao AY. Esse paralelo saiu meio feio, mas vocês estão compreendendo aí. E aí a diagonal vai dar o vetor resultante. Então perceba que AX e AY, por uma questão estética, para ficar mais bonitinho, a gente pode desenhar assim. Mas nunca esquecendo que isso aqui tem exatamente o mesmo tamanho que o AY. E isso aqui tem exatamente o mesmo tamanho que o AX. Então, suponha, né, é claro que para decompor vetor, para poder decompor esse vetor, como a gente fez aqui, a gente conhecia o vetor A. Estava desenhado o vetor A para a gente sabia quem era ele completamente. Então, é uma coisa que tem que estar fixado aí. Para poder decompor um vetor, você tem que conhecer o vetor. E o que significa conhecer o vetor? Significa que você conhece o tamanho dele, a direção e o sentido. No caso de um vetor desse aqui, que é numa direção inclinada qualquer, a direção dele pode ser dada por um ângulo com a horizontal. Então, imagine que a direção desse vetor foi definida aqui como sendo θ em relação ao eixo x positivo. Né? Ok? Então, perceba que se eu conheço o tamanho do vetor A e se eu conheço o ângulo θ,
Eu conheço a hipotenusa desse triângulo e eu conheço um ângulo do triângulo. Com isso, usando razões trigonométricas seno e cosseno, é perfeitamente possível descobrir qual é o tamanho de AX e qual é o tamanho de AY. Basta eu fazer isso aqui, confira aí. Aplique a definição do cosseno nesse triângulo e você vai perceber que, isolando o AX, para calcular o tamanho dele, basta você fazer o tamanho do A vezes o cosseno do θ. E para fazer AY, basta você fazer o tamanho do A vezes o seno do θ. Ok? Então, perceba que a gente acabou de descobrir que podemos substituir esse vetor A por dois vetores perpendiculares entre si, AX e AY, que tem esses tamanhos aqui. Tamanhos que são dados pelo tamanho do próprio vetor A e pela direção dele. Beleza? Eu vou colocar lá no Swap, junto com as videoaulas aqui, eu vou colocar o link também para aquele aplicativo que a gente usou há pouco tempo. Vocês podem mexer lá, brincar com ele, conferir essas regrinhas que a gente falou aqui, é sempre bom. Bons estudos!